Boa noite, meus irmãos. Serão, serão todos bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora, doutrina que nos mostra o caminho que devemos seguir para chegarmos à casa do Pai e desfrutarmos da verdadeira felicidade, que o tema hoje vai ser a conquista da paz. A nossa irmã Teresa Cristina, da Fraternidade Espírita Campanha do Quilo. Então, para iniciar os trabalhos, vamos passar a palavra ao nosso irmão Adolfo, para que ele nos faça a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos aproveitar esse momento e pedir a Jesus, a Deus, que nos ajudem a bem entender e a bem acompanhar as orações de hoje. Senhor, nosso Pai eterno, Criador de todas as coisas. Jesus, nosso irmão maior, luz de todos os caminhos. Maria, nossa mãe, exemplo de amor incondicional. Agradecemos o privilégio de estar em uma casa, nessa casa de orações e trabalho, sob as tuas orientações, recebendo as tuas mensagens, e pedimos que consigamos nos desvencilhar dos problemas dos dia a dia, que consigamos nos concentrar nas mensagens que vamos receber através dos amigos espirituais, dos mentores da casa, e que possamos absorver todas essas mensagens e revivê-las no dia a dia, repetindo-as, para que possamos enfrentar os nossos problemas, as nossas vicissitudes, e principalmente possamos disseminar essas ideias através dos nossos exemplos, para que elas floresçam e ajudem nos nossos dissabores, nas nossas dificuldades do dia a dia. Devolvemos a palavra ao irmão que preside a reunião, para que possa iniciar os trabalhos. Assim seja. Que assim seja, em nome de Deus, em nome de Jesus. Iniciamos os trabalhos da noite, passando a palavra à nossa irmã Teresa Cristina, para que nos traga a sua mensagem. Muita paz. Boa noite, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos nós. Que bom, né, que responderam, porque eu pensei que estava desencarnado, mas ainda estou. Porque às vezes a gente tem esse negócio, né, porque a gente nunca sabe se está no corpo ou fora dele, mas que as bênçãos do Mestre recaiam sobre todos nós. Que nós possamos, nessa noite, usufruir da espiritualidade amiga desta casa, que nos socorre a todos nós, e que eles possam também me auxiliar, né, junto com os nossos amigos, que todos nós temos amigos espirituais que nos auxiliam em qualquer tarefa em que nós estivermos envolvidos. Trazemos um abraço a todos que fazem a campanha do Quilo, também a FEP, né, que nós agora só damos palestras lá, por enquanto, e que possamos continuarmos na nossa jornada, né? O nosso irmão disse que faz 5 anos, eu nem lembrava, porque eu vim aqui na época antes da pandemia, né? Foi em 2019, se eu não me engano, porque 2020, já no início, foi a pandemia e foi aquela que todos os centros fecharam, e aí eu só voltei justamente à tarefa em 2022, depois da vacina, né? Antes disso, eu só fazia online. Aí eu não sabia usar online e comecei a aprender, né? A fazer as tarefas online. Mas só temos a agradecer a Papai do Céu por tudo que ele nos dá. E como o nosso irmão já citou, o nosso tema da noite é a conquista da paz. Agora, não pensem que eu vou trazer 10 caminhos para encontrar a paz. Que a paz é um sentimento, a paz é uma busca interior, onde cada um de nós precisamos trabalhar, né? Porque às vezes a gente diz assim: ah, eu quero a paz, mas o que é que você está fazendo
para ter essa paz? Porque você pode estar em paz quando sua consciência está tranquila. E para a gente falar de paz, a gente tem que trazer alguns outros sentimentos. A gente vai ter que falar de felicidade, de caridade, justiça, misericórdia, porque a paz, ela não é só. Jesus, ele falou sobre a paz, né? É porque ele não escreveu assim, ele só escreveu uma bem-aventurança relacionada à paz. Mas ele escreveu 3, que é bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eu acho muito interessante, porque nós que somos espíritas, a gente pensa em desencarnar e ficar no nosso lar, né? Mas Jesus ofereceu a terra. Essa terra é nossa. Agora, é de quem? Dos mansos. Então, como é que eu faço para ser manso? Como é que a pessoa é mansa? É uma pessoa violenta? Não. A mansuetude é uma das virtudes dos espíritos evoluídos, né? Porque quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdaram a terra, logicamente não é essa terra agora, mas é uma terra evoluída, onde nós evoluiremos. É isso que a gente tem que compreender, que a evolução é cada um de nós. Não é que vai marcar, seu Luiz, está na vez. Não, seu Luiz é que vai se apresentar. Por isso que diz assim, o quê? Bem, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Jesus chamou a todos. Lembra que ele teve 12 apóstolos, mas quantos acompanharam ele? Muitos. Mas poucos foram escolhidos. Ah, foi Jesus que escolheu? Não. Cada um se escolhe pela sua tarefa, pela sua modificação. Então, para que eu possa conquistar essa paz, ela precisa ser trabalhada dentro de mim. Se eu for manso, então eu já tenho a terra. Mas junto dessa bem-aventurados mansos, Kardec vai colocar bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha, já é uma coisa maior, né, não? Os mansos herdarão a terra. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque pacificar é aquele que vive a paz. É aquele que auxilia a estabelecer a paz. Nós contamos nos dedos alguns espíritos que trabalharam pela paz. Jesus, que mais? Quem me salva aí? Mahatma Gandhi, Francisco de Assis. Teve muitos espíritos e outros que trabalharam por essa paz para a coletividade. Porque Jesus, ele, quando esteve aqui na Terra, ele não escolheu ninguém para acompanhar ele. Ele recebeu a todos. Jesus deixa um ensinamento precioso para nós, que nós não podemos ter preconceito, né? Nós não podemos ver a pessoa pelo que ela apresenta, né? Tem pessoas que dizem assim: "Ai, meu Deus, meu santo não foi com o de fulano, nem conversou um pouquinho". E já diz que não se deu. Aí depois conversa 5 minutinhos, 10, diz, mas não é aquela a pessoa boinha, né? Que nós não somos bons, né? Lembra que Jesus disse o quê? Bom, só Deus o é. Então, quando a pessoa disser que a gente não é boa, a gente fica feliz, porque a gente não é mesmo. Porque bom, só Deus o é. Porque para ser bom, olha como é bom é a diferença de mal com o. Para ser bom, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser caridoso, altruísta. Quer mais? Olha. Então, eu já estou nos mundos felizes, gente. Então, é por isso que bom, só Deus. Porque nós não podemos ser bom. A gente temos situações em que nós fazemos o bem. Não é isso? Como o convite que nosso irmão fez para a sopa, para os nossos irmãos mais necessitados. A gente está trabalhando para fazer o bem. Com esse trabalho, a gente vai desenvolvendo as nossas sintonias, as nossas virtudes, que todos nós somos o quê?
Vamos lembrar o que Jesus ensinou há 2000 anos? Nós somos luz, que brilhe a vossa luz. Então, cada um de nós somos luz, a gente não é treva. A gente pode estar momentaneamente nesse caminho, mas nós não somos. Então, como a gente pode conquistar essa paz? Como é que eu faço? Bem, eu tenho que trabalhar primeiro o amor, a justiça. Sem amor e sem justiça não tem felicidade, não tem paz. Nós temos que caminhar. Eu acho fantástico o livro dos Espíritos nas leis morais, que ele vai encerrar justamente com a lei maior, que é a lei de amor, justiça e caridade. Que é essa lei que cada um de nós temos que trabalhar no nosso íntimo para vivenciarmos os ensinamentos do Cristo. Porque Jesus não trouxe fórmula mágica, gente. Ele trouxe ensinamentos. Ele não formatou igrejas. Ele trouxe e vivenciou o amor. A única coisa que Jesus trouxe foi amor. Ele ensinou para nós como a gente pode amar. Às vezes eu fico analisando e vendo aquelas criaturas e eu digo assim, realmente é muito evoluído. Porque aquelas pessoas não eram evoluídas do nível de Jesus. E Jesus, ele tinha a paciência. Quem tem a paciência tem a paz. Paciência é a ciência da paz. Então, ele podia, porque todos eles tinham dificuldades, como nós. Eu digo assim, Pedro, a dificuldade de Pedro, quem lembra qual era? O perdão, né, gente? Em todo momento ele estava questionando Jesus sobre o perdão. Qual é a dificuldade nossa? Pelo menos a maioria, né? É o perdão. Porque não é perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando a gente perdoa, a gente está em paz. A problemática é essa, que a gente tem que compreender que é uma coisa ligando a outra. Não é só eu ter a paz. Ah, eu acho assim, eu tenho um bom salário, eu tenho uma casa boa, eu tenho a minha alimentação, eu estou em paz. Será? Aí aparece uma doença. Aí já tirou a paz, porque nós não somos resignados. A gente precisa estudar mais o evangelho na partezinha que tem obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então a gente tem que entender que nós estamos todos aqui reencarnados, né? Porque a doutrina espírita nos esclarece que nós somos espíritos que já vivemos N existências, mas só tivemos uma vida, e que nessa reencarnação de hoje é a proposta melhor que nós temos. Essa é a roupagem melhor que nós temos. Nós já fomos bem piores do que somos hoje. Então, a gente às vezes gosta de dar um pobrezinho, quem sou eu, né? Quem sou eu? Eu não posso fazer isso. Pode, pode sim. Temos exemplos fantásticos com aquelas pessoas que acompanharam Jesus. A mulher que foi adúltera, ela se tornou uma divulgadora do Evangelho do Cristo, auxiliou a todos aqueles que a buscavam com a palavra de conforto, uma sopa quente e um local para dormir. Então, ninguém está isento da tarefa. E também ninguém vai escrever o nomezinho aqui no livro e achar que já tá em nosso lar. A cada um segundo as suas obras. Jesus falou isso e a gente não compreende e continuam vendendo o céu, continuam vendendo um lugarzinho. E Jesus só disse essa frase, a cada um segundo as suas obras. Ele não diz assim, não, olha, me sigam que vocês estão todos salvos. Falou isso? Nenhum momento. A cada um segundo as suas obras. Outro ensinamento do Cristo. Teresa, o que é que tem a ver com a paz? Tudo. Se tu não fizerdes o bem, o mal com L, tu já o fizeste. Porque só tem uma oportunidade que é fazer o bem. Então, nós temos que trabalhar justamente o nosso interior, meus irmãos e irmãs, para que a gente possa fazer o bem. Porque a construção ou a conquista da paz é uma busca interior. É o que a gente quer.
Se a gente quiser ficar lembrando do passado, aí a gente vai caminhar? Não. O passado já passou. Se eu perguntar a uma pessoa o que passou há 10 anos atrás, ela vai ter uma demora, vai terminar a palestra, ela não vai lembrar. Só se for uma coisa boa ou uma coisa negativa. O que é que vocês acham? O que é que a gente lembra primeiro? Boa ou ruim? Ruim, né? Pois é, essa coisa ruim a gente deve deletar. É esse caminho que a gente faz para nós conseguirmos essa paz. Porque se a gente não começa a pensar no hoje, porque hoje é um presente que Deus nos dá. A gente já está escrevendo o futuro. Porque eu estou falando aqui, o que eu falei há 1 minuto já é passado. Então, o passado fica lá atrás, o presente eu vivo agora e o futuro é o que eu fizer agora. Então, não é que o Papai do Céu vai me castigar, não. Nós estamos copiando, escrevendo a nossa próxima reencarnação, dizendo para Deus com quem nós vamos voltar, como voltaremos. É dessa forma, porque reencarnação é lei de progresso. Um dia uma amiga minha chegou no centro, logo no comecinho que eu me tornei espírita, e ela disse assim, mas a pessoa estava conversando, aí ela começou a conversar, ela também conversou e ela falou de reencarnação, ela achou que ela era espírita. Ela disse, Deus me livre que eu não acredito nesse negócio de reencarnação. Aí ela disse, tá certo, não tem problema nenhum, você acreditando ou não vai reencarnar. Ela disse que a mulher deu uma rabisaca e saiu. Porque não interessa, não é questão religiosa, não é questão que está, é que está lá na Bíblia. Uma vez a menina veio conversar comigo e disse, Ave Maria, tu é espírita? Eu disse, graças a Deus. Aí ela disse assim, mas esse negócio de reencarnação, isso é tudo invenção. Eu disse, é mesmo? Meu Deus, quer dizer que Jesus é mentiroso? Aí ela regalou o olho e disse: Não, eu disse: Bem, quem falou em reencarnação foi Jesus. Como ele falou, disse, lê lá, eu também não vou dizer tudo, né, gente? Lê lá o encontro dele com Nicodemos, aí depois a gente conversa. Lógico, lê a conversa, vê o que Jesus falou para Nicodemos, que era necessário para ele voltar. Então, Jesus ali chancelou a reencarnação. Outro momento em que ele chancela. Outra coisa, a primeira reunião mediúnica foi ele que fez. A evangélica quase me mata. Porque ela disse assim: você conversa com os mortos. Eu disse: de jeito nenhum. Eu só converso com o vivo. Não, você conversa com o morto. Eu disse: menina, o morto não pode, porque depois que morre ninguém fala. Eu converso com o vivo. Ela disse: é mentira. Eu disse: não, é verdade, porque o vivo está lá conversando comigo. Aí ela disse: não, vocês são loucos. Eu disse: bem, se tem um louco é Jesus. Ele fez a primeira reunião mediúnica e ele foi afoito, porque ele fez uma materialização de Moisés e Elias. Quase que a mulher morre. Isso não é reunião mediúnica ou é o quê? E precisou de 3 médios. Ela nem sabia o que era ectoplasma, mas espírita gosta de se amostrar, né? Aí eu disse assim, e precisou de 3 espíritos médiuns que tinham ectoplasma, Pedro, João e Tiago, excelentes médiuns. Aí ela olhou para mim e eu disse, pois é, aí tu lê a Bíblia lá e tu descobre que eles dormiram. Aí eu vou explicar para ela. Porque para fazer a materialização, o espírito, o médium fica como dormindo e vai saindo o ectoplasma para justamente formar. Jesus precisava deles? Não, mas era porque era necessário para que a gente soubesse. E porque dali ia surgir a pergunta fantástica, que dá paz ao coração da gente. Sabe qual? Porque Pedro, João e Tiago eram judeus. E lá estava dizendo que era necessário, para que o Salvador viesse, era necessário que Elias voltasse. E aí ele vai dar essa pergunta para Jesus. Aí Jesus disse: Mas Elias já veio e fizeram com ele o que bem entenderam. Na hora eles perceberam que Jesus estava falando de João o Batista. Por quê? Quem pode dizer? João foi degolado. João tinha degolado 400 sacerdotes de Baal. Então, é necessário que a reencarnação seja aceita. Eu fico analisando
Se a reencarnação fosse aceita no Brasil, pelo menos no Brasil, minha gente, era outro nível. Ninguém ia ter raiva de ninguém, ninguém ia ter ódio de ninguém, porque nós podemos reencarnar em qualquer lar, gente. A gente está dizendo assim, eu quero reencarnar no Brasil, e a gente sabe onde vai reencarnar. Aí Deus disse assim, não, ela já caminhou muito, bota ela lá para um Afeganistão. Diga assim, meu Deus, que eu seja homem. Porque mulher no Afeganistão sofre. Aí a paz vai embora, né? Eu digo assim, um espírito que vai reencarnar lá tem que ser dopado. Feminino. Masculino não, feminino. Então, vocês vejam que a Bíblia, que é o Novo Testamento, está recheada de eventos. E também a Bíblia do Antigo Testamento. É muita reunião mediúnica que Moisés fez, que Davi fez, fulano, ciclano, só que as pessoas não compreendem. Não é que a gente espírita queira dizer que a nossa religião é melhor, porque Kardec não falou isso. A religião melhor é a que faz o homem melhor. Então, se eu estou na doutrina espírita e não me modifico, eu vou para outra e começo a modificar, aquela é a melhor para você. Porque o que interessa é o que eu vou fazer da minha encarnação nesta existência. Como é que eu vou fazer para construir essa paz dentro de mim e que essa paz possa irradiar? Porque o bom, quando você trabalha esses sentimentos, é que você irradia para o seu lar. Como é que eu posso fazer isso? Você pode fazer o evangelho no lar, porque você vai atrair amigos espirituais, você vai auxiliar aqueles que estão na sua casa, né? Para que eles possam compreender. Quando a gente diz isso ao povo, ele diz assim, Deus me livre. Quer dizer que no evangelho lá vem espírito. Eu disse, tu vê? Não, então pronto, deixa para lá, tu nem sabe. Porque se a gente não vê os espíritos, que medo é esse? E a gente devia se sentir feliz de a gente fazer um evangelho e pelo menos, eu faço evangelho há 10 anos, mas um espírito eu consegui liberar. Minha gente, é uma bênção. O que foi que Kardec falou depois de codificar toda a doutrina? Ele disse se quando ele recebeu um livro de um moço que era, ele fazia, esqueci, ele fazia livros, pronto. Não, ele trabalhava na, diga aí, gente, que eu esqueci o nome. Ele estava na editora, mas ele fazia cartografia, ele fazia os livros, as capas. E ele ficou viúvo, sofreu muito, e todo mundo que ia se matar lá em Paris se jogava do Rio Sena. E nesse dia ele foi, porque ele já não aguentava mais, casado de pouco, a moça teve tuberculose e era incurável. Então ele vai se jogar. Quando ele coloca a mão para colocar, né, subir no parapeito lá e ele esbarrou em alguma coisa. A curiosidade foi maior do que a vontade de morrer, graças a Deus. Aí ele, quando baixou-se, era o livro dos Espíritos. E estava escrito assim: esse livro salvou-me a vida. Aí, A. Laurenti. Aí isso despertou ele. Se salvou a vida dele, ele começou a ler. Pronto. Depois que ele leu o livro, ele não, lógico, não se matou. Ele encadernador, gente. Olha como, obrigado, meu irmão. Encadernador. Então, ele encadernou um livro ricamente, o mesmo livro, todo molhado, mas ele encadernou e colocou assim: salvou minha vida também. E quando Kardec recebeu esse pacote, ele estava naqueles dias muito triste, porque eram muitos ataques, né? E quem atacava Kardec eram os próprios espíritas. E quando ele recebe que Amélie Baudet entrega para ele, que ele abre, que lê, né? Ele vai até a janela, era um dia muito frio em Paris, e ele diz assim: se tudo isso que eu fiz serviu para salvar essas duas almas, eu me dou por satisfeito. Então, veja só, e a gente sabe que não foi só isso, né? Por exemplo, a gente que faz campanha do quilo, a gente tem N exemplos, né? Um dia um amigo estava fazendo campanha do quilo e ele bateu numa porta, estava toda fechada, ele bateu uma vez, nada. Bateu a segunda vez, nada. Aí bateu a terceira.
ele já ia embora, mas ele disse uma coisa, disse, fica. Aí, de repente, ele escutou uma porta abrir. Aí era uma mulher. Aí ele disse, bom dia, minha irmã. A campanha do Quilo, em nome de Jesus, pede um auxílio. Ela disse, eu não tenho nada para mim. Ele disse, aí ele sentiu a energia dela. Então, ela saiu, esse minha irmã, mas nós temos uma mensagem para você. Então, quando ele deu a mensagem para ela, a mensagem era de força, otimismo, que a vida era importante. Essa moça estava com um veneno pronto para matar ela e os filhos. Então, quando ela começou a ler a mensagem, ela caiu em prantos. Então, o rapaz parou, socorreu ela, conversou com ela, depois levaram o nome dela para o centro para auxiliar. Veja só como a espiritualidade, que a gente acha que a campanha do Quila é um trabalho. Não, gente, é um trabalho que a espiritualidade está junto, está ali dando o alicerce a todas aquelas pessoas e ajudando. Olha só, ela ia tirar a dela e mais três, ia ser homicida e suicida, porque o desespero levou a isso. Não tinha comida para os filhos. Então, veja como essa doutrina é fantástica. Né? A gente só sabe porque a gente participa muito de encontros, a campanha do Quilo, e cada um conta o caso, anota, porque são histórias que nós passamos. Né? Um dia eu estava fazendo campanha do Quilo lá no alto, em Casa Amarela, e quando eu bati na porta, era naquela época que velava o morto. Né? Aí a mãe disse, não, é meu filho. Aí eu disse, tá certo, minha irmã. Entrei, a gente fez uma oração, chamei, porque aquele momento era a dor da mãe. Então, o legionário tem que estar preparado para aplicar um passe, se necessário, para dar uma palavra de conforto, porque é isso que o trabalhador espírita trouxe lá dos trabalhadores do Cristo. Porque Jesus disse que nós não devemos abandonar os filhos do Calvário. É todos aqueles que sofrem e não têm a quem recorrer. Então, nós que queremos seguir Jesus, porque se a gente quiser seguir os homens, aí o negócio está ruim. Mas a gente quer seguir Jesus, porque Ele é o nosso mestre. Ele é o nosso guia e modelo. Porque outros, todos os outros estão numa situação melhor do que a gente, mas também vai evoluir. Mas Jesus não. Jesus é um espírito que já alcançou a sua plenitude. Então, ele pode ser um exemplo para nós. Mas Jesus, em vários momentos, falou sobre a paz. Ele falou, bem-aventurado os mansos, mas também bem-aventurados os pacificadores, que são chamados filhos de Deus. Mas também ele falou em paz, como ele disse, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia. Como é que a gente vai ter misericórdia? Vocês estudam esse capítulo? Eu acho o mais fantástico, que é do perdão, viu, gente? Eu preciso do perdão. Então, é do perdão. Porque sem o perdão, eu não tenho paz, eu não passo paz, eu não consigo me harmonizar interiormente. Então, o que nós precisamos é dessa bem-aventurança. Porque quando ele diz que nós sejamos bem-aventurados, que nós possamos dar de comer a que tem fome, que nós possamos dar uma palavra de conforto. Jesus, ele deixou ensinamentos que nós ainda não colocamos em prática, porque nós ainda continuamos naquela ilusão que basta a gente vir para a casa espírita, para a igreja, que a gente está salvo. E não. É por isso que a doutrina diz que é uma conquista interior nossa. Nós não sabemos a evolução de ninguém, meus irmãos e irmãs. A gente não pode apontar o dedo e dizer, ah, esse aí é mais evoluído que esse. A gente não sabe. Nós não sabemos, porque só quem sabe do nosso coração é Deus. Porque pela carcaça a gente não vê nada. Às vezes tem um sorriso, às vezes está tão triste, mas ninguém sabe, né? Hoje em dia nós estamos com a ciência aí e as pessoas estão felizes, mas às vezes são depressivas. E às vezes ninguém percebe. É isso. Então a gente tem que ter um olhar. Eu digo assim: benditas sejam as casas espíritas que acolhem aquele que sofre.
com tratamento espiritual, porque a gente acha que não é nada, mas é importante. É importante por demais. Quando eu trabalhava numa casa lá em Água Fria, quando eu comecei, chegou uma senhora, ela estava com muita, acho que era dor, porque ela chorava a reunião toda. E a dirigente da casa, ela era paraplégica, então ela ficava sentada. Ela disse, Tereza, depois da reunião, vamos fazer uma ajuda para aquela senhora. E aí a gente depois terminou, levou ela para um local onde aplicava o passe, e aí começou, mas ela estava irradiada pelo espírito, a menina lá foi receber o espírito, ela estava com muitas dores no baixo ventre. Ela já tinha vindo de outro estado para cá, porque o médico não descobria a doença dela. Só que ela tinha dores diariamente. E ela começou a fazer o tratamento, era uma questão de vingança, né? Vocês devem ter, pelo que ele fazia. E toda quinta-feira tinha reunião de desobsessão. Aí as pessoas vinham, assistiam à reunião, falando o que era obsessão, o que não era, e o tratamento era feito separado. E sempre eu convidava no final as pessoas para fazer a campanha do quilo, na quinta, no sábado. Então, no sábado, a pessoa veio e a gente fez o convite para a campanha do quilo. Ela chegou e perguntou se ela poderia ir para a campanha do quilo. Eu disse, pode, minha irmã, qualquer pessoa pode. Porque teve uma pessoa que chegou lá e disse assim, olha, eu vim aqui para fazer campanha do quilo. Eu disse, pois não. Ela disse, olha, eu fiz uma promessa, sou católica, eu fiz uma promessa e a promessa que eu fiz foi de fazer campanha do quilo durante o ano. Eu disse, graças a Deus, mais uma para trabalhar para Jesus. Eu disse, pode vir. Todo domingo ela estava lá para fazer campanha do quilo. É promessa. Aí da próxima vez ela disse, posso fazer outra? Eu disse, sempre. Terminou se tornando uma legionária. E essa moça veio, né? Então, como eu era dirigente da campanha, ela ficou ao meu lado, a gente fez a tarefa, ela no instante pegou e continuou o trabalho. Ela disse, olha, adorei a tarefa. Eu disse, que bom, minha irmã. Na quinta-feira, eu estava na reunião mediúnica. Aí deu comunicação espírito. Eu disse, seja bem-vindo, meu irmão. Ele disse, e aqui nessa casa faz milagre. Eu disse, milagre? Não, meu irmão, não tem milagre aqui, não. Eu quis falar, porque a gente, quando está começando a falar com os espíritos, a gente gosta de dar um de sabido, né? Eu disse, não, meu irmão, não é milagre, não, é só esforço. Eu disse, não, faz milagre. Porque olha como é que os obsessores gostam da gente. Porque aquela coisa, pegar uma sacola de mendigo e botar um saco às costas, aqui faz milagre. Eu tive uma intuição na hora que ele estava falando daquela pessoa. Aí eu disse, meu irmão, veja só, você está querendo dizer para mim, olha, peguei ele pelo pé, que você foi para a campanha, aí ele pensou que eu ia querer instigar ele para saber a problemática. Eu mudei o assunto. Aí ele disse, fui. Eu disse, foi para a campanha. Então, me diga aí como é o trabalho. Aí ele disse, tem gente que diz que não tem, e tem, viu? Eu disse, é mesmo, então vou lhe fazer um convite. Você viu como é a tarefa da gente? Ele disse, vi. Você viu que a gente pede para a creche? Vi. Então, você vai com a gente. Olha para aí como eu sou amostrada. Você vai conosco e vai chegar bem juntinho no ouvido da pessoa e fala assim, doe, doe, que é para Jesus. Ele disse, eu posso? Eu disse, pode, que você é filho de Deus. Lógico, porque é dessa forma que a doutrina quer resgatar todos nós. Nós somos nós encarnados, meus irmãos. A doutrina veio para os desencarnados, porque nesse momento a gente vai dar um pouquinho de paz àquele espírito que estava ligado àquele outro por desavenças lá atrás, para ele compreender que Deus ama todos, sem distinção. Porque nós dizemos assim, coitadinho do obsidiado. E a gente sabe o que o obsidiado fez com o obsessor lá atrás. A gente não pode ser advogado de defesa. Nós temos que acolher os dois, porque os dois são sofredores. É dessa forma que a gente trabalha a paz em nós e nela. Graças a Deus, para quem ficou pensando, a irmã ficou boa, porque o que o espírito queria é levar ela para a cirurgia para
que ela não tinha nada, mas ela ficou, graças a Deus, ela se curou, voltou para a terra dela e disse que lá ia procurar um centro. Graças a Deus. Porque nós não somos prosélitos. Não. Eu disse a ela, se você quiser voltar para a sua religião, você fica à vontade. Não, mas eu gostei do centro. Então, seja bem-vinda. Porque lhe preencheu o vazio que você tinha. Já atendemos outro que estava presa de uma obsessão de vingança, era da Igreja da Assembleia, e ele disse que gostou muito da casa, fez bem longe, ele morava em Paulista, veio fazer em Recife o tratamento. Mas que ele não aceitava a reencarnação. Eu disse, então fique na sua igreja, porque sem aceitar a reencarnação não adianta você ficar na doutrina espírita. Não vai ter resposta. Lá na sua religião, você seguindo os ensinamentos do Cristo, está de boa. Por que ele caiu preso de obsessão? Porque ele tinha se afastado. E se afastou dos ensinamentos e fez aquela abertura que a gente faz, né? Bem grande, porque o obsessor nos pega justamente nesses momentos em que nós abrimos a brecha. Então, Jesus nos disse a gente o quê? Orai, né? Orar por nós e vigiar a vida dos outros, não. É orar por todos nós e vigiar a nós. Porque cada um sabe da sua necessidade. Porque eu digo a vocês, vigiar a vida da gente já é complicado, né, não? Agora, tu imagina dar conta da vida dos outros. Não tem quem possa. Então, a gente tem que orar. Porque Jesus disse que nós temos que orar uns pelos outros. Para que a gente possa compreender que quando a gente ora por um que sofre mais do que nós, ali nós estamos sendo auxiliados. Porque nós somos egoístas, né? Porque a gente acha que tem que orar só por nós. Mas quando a gente ora pelo próximo, a espiritualidade, Deus está vendo nas nossas mazelas, que fomos nós que pedimos. A problemática é que nós não entendemos a lei de causa e efeito. Todo mundo diz assim, adora a reencarnação, queria saber quem eu fui. Eu disse, não queira não, não queira não. Porque as pessoas acham que foi rainha. Eu digo assim, vocês já contaram nos dedos quantos reinos tem? Como é que a gente foi rainha? André Luiz Peixinho, que já se encontra no mundo espiritual, ele desencarnou, se não me engano, há 2 meses atrás, da Bahia. Ele era médico e ele fez uma pós-graduação em terapia de vidas passadas. E numa dessas, para encerrar o curso, ele precisava de muitas pessoas para fazer o tal de regressão. E ele disse que veio pessoas justamente dos bairros mais periféricos, né? Porque as pessoas têm mania de dizer que o pobre de hoje é o rico de ontem. Eita, que coisa. Ninguém pode dizer porque tem exceções. Ele disse que dos 100, um estava numa situação melhor do que a vida passada. Outro estava pior, porque não valorizou o trabalho. Então, nada disso, que é pobre hoje não quer dizer que foi rico ontem. Lembra? Pobreza e riqueza são duas provas bem difíceis de se viver. E cada um já tem o seu. Então, não adianta pensar o que foi lá atrás. O que adianta é eu trabalhar os meus sentimentos, a minha felicidade, como diz Leon Denis nessa frase aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que eu adorei essa frase de Leon Denis. O segredo, porque nós espíritas, pensamos sempre assim, a gente vive assim, quando eu morrer, vou para nosso lar, quando eu desencarnar, vou para nosso lar, e esquece de viver o hoje, agora. Aí, Leon Denis, no livro O Problema do Destino do Ser e da Dor, ele vai dizer o seguinte: o segredo da felicidade está na vida interna que soubermos criar. Olha, a vida interna. Trabalhar a paz, a felicidade, a alegria, ter a resignação, aceitar a situação em que nós estamos, né? Porque se eu dissesse assim, meu Deus, quem quer ganhar na loteria sozinho? Nem ia dar, né? Todo mundo ia querer, inclusive eu. Mas será que ia ser bom? Será que ia trazer felicidade? Porque a felicidade, não é plena,
Porque em Eclesiastes diz que a felicidade não é desse mundo, a plena. Por isso que tem mundos felizes, onde nós podemos ter felizes sempre. Por quê? Porque o mal com o lá não existe. Lá as pessoas fazem, é bom. Lá é um pulinho para ser mundos puros. Mas enquanto a gente não alcança essa situação, a gente tem que começar a criar essa felicidade agora. Ser feliz com o que eu tenho, com o que eu sou, como eu sou e trabalhando para melhorar cada dia. Não é como Gabriela, não, que eu nasci assim, vou morrer assim. Não, não. A gente nasceu tronchinho, mas vai melhorando, vai se adequando, vai tentando enxergar o que você quer. Então, ele vai dizer o seguinte: que o homem sábio é aquele que desde agora cria esse mundo interior. Então, se eu quero paz, eu vou criar esse mundo para mim. Não, eu não tenho paz por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, você não tem paz, culpa sua. Porque não é fulano, não é Beltrano que vai te pedir. É a mesma coisa de ser feliz, de ser alegre, de ser caridoso. Ninguém impede ninguém de fazer o bem, gente. A gente sempre dá um jeito. Agora, a nossa problemática de buscar essa paz, como diz Nando Cordel, a paz, ela começa onde? Dentro de mim, dentro de cada um de nós, essa paz começa. Ah, eu vou participar daquele movimento, porque aquele movimento é da paz, mas eu estou com a paz interior. Eu estou pensando em trazer essa paz para mim, para dividir, ou qualquer motivo ali, eu já me estresso, porque nós somos muito estressados, né? Fico nervoso, irritado, então essa parte está difícil. Por quê? Porque nós não trabalhamos as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Eu deixei o mais difícil para o final, porque aí falta pouco tempo e ninguém fica triste. Porque as duas chagas, é essa que nós temos, não sou eu que digo, é Jesus. Aí qualquer coisa você se dirige ao disque lá, ao saque de Jesus, e diz assim: Jesus, que conversa é essa? Mas ele vai dizer: é a verdade. Porque se nós estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, boa coisa a gente não é. Temos ainda muitas coisas a modificar. Já estamos na caminhada? Já. Já estamos, sim. Por exemplo, vou perguntar a vocês: vocês aceitavam ou aceitam o que foi feito lá na Idade Média? Queimar as bruxas? Pronto. A gente não evoluiu? Então, isso é caminho, isso é evolução, gente. Cada reencarnação a gente aprende, a gente não está igual a outra. Não está. Eu digo para vocês que nessa humanidade que nós estamos agora, tem muitos espíritos que eu tenho certeza que não vão mais reencarnar no planeta, vão para outro, igualzinho ao nosso, né? Porque nós estamos vendo que o planeta ele está indo por um caminho que a gente não esperava, né? As pessoas mesmo tocar fogo nas árvores, sem pensar que ali cada árvore é casa de animais, matar os animais indefesos. Eu digo assim, isso é um espírito muito inferior, gente, muito inferior. Porque se um animal nosso, doméstico, se machuca, morre, a gente fica triste? Fica, porque a gente se apega ao bicho. Eu mesmo chorei quando eu vi o pobrezinho do macaquinho desse tamanho, todo queimado, e as pessoas socorreram ele, deixaram ele morrer. Mas quantos morreram? Então eu digo assim, meu Deus, que almas são essas? Que espíritos são esses que fazem o mal a todas as pessoas? Porque a gente sabe que é incêndio criminoso, porque não tem raio. Ah, no Portugal tudo bem, porque está tendo calor, está dando 40 graus lá, então é normal. Mas aqui não, aqui não está assim. Então a gente fica triste porque a gente acha que a humanidade está naquela caminhada evolutiva. Mas ainda não, tem muitos espíritos que vieram para aprender, mas o aprendizado é difícil, porque o homem velho, como diz Paulo, é difícil de nós modificar ele. Por quê? Porque o homem velho está acomodado nos seus erros. Então, é muito difícil. Então,
A paz, ela é portadora de bênçãos que facultam a capacidade do amor e da caridade. A pessoa que tem paz, eu gosto muito da postura do Padre Júlio Lancelotti, que ele justamente trabalha com nossos irmãos em situação de rua. É um trabalho árduo. Quem trabalha com pessoas em situação de rua sabe do que eu estou falando, é uma situação muito difícil, são espíritos que têm muita revolta, que eles têm muita mágoa, muita dor, e eles querem tudo muito rápido. Então eu digo assim, meu Deus, no dia que eu chegar a um dedinho assim daquele padre, feito o Chico, né, gente? Pelo amor de Deus. Chico tinha uma paciência, ele tinha uma humildade de receber. Eu digo isso que eu tive lá, Chico já estava velhinho, mas era uma pessoa que, quando você chegava próximo dele, você sentia uma coisa diferente. É uma energia, sabe? É uma pessoa alegre, com aquela idade, cansado, doente, mas ele tinha sempre uma palavra de conforto para dar a todos aqueles que o buscavam. Você vê, ele podia ter ficado só escrevendo os livros. Ele podia não ter feito aquelas cartas consoladoras para consolar as mães, mas ele se doou, gente, porque trabalhar com o público direto é muita doação de energia. A gente sabe disso. E ele doava energia, ele curava a gente. Eu encontrei uma senhora lá no abrigo Pedro e Paulo, lá em Uberaba, e ela é uma pessoa muito alegre, ela destoou das pessoas que estavam lá como paciente no abrigo. E eu comecei a puxar conversa com ela. E ela disse: Ah, eu estou muito feliz aqui. Aí ela veio me contar que há muitos anos atrás ela tinha sido diagnosticada com câncer e o médico deu 6 meses de vida para ela. Aí ela ficou, tinha filhos. Então já imaginou, mãe com os filhos, né, arrimo de família. Então ela ficou muito preocupada com os filhos e disse assim: Eu vou lá no Chico, eu vou pedir pelos meus filhos. E chegou lá, ficou na fila. Quando chegou na hora dela falar com o Chico, aí Chico disse: Diga, minha irmã. Ela disse: Oh, meu irmão, eu vim aqui pedir pelos meus filhos. Ele disse: Está certo. Ele disse: Para você, minha irmã. Aí ela olhou para ele, o médico tinha desenganado, né? Ela disse: Não, meu irmão, para mim nada. E ele pegou a mão dele, passou na cabeça dela e disse assim: Vá com Deus. E ela foi embora. Aí passou 3, ela disse: Passou 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Ela disse: Oxente, o médico disse que eu ia morrer com 6. Voltou para o médico. Aí estava se sentindo ótima, bem. Aí o médico disse assim: doutor, o senhor disse que eu tinha 6 meses, mas ainda estou aqui. Já faz 8. Eles vão fazer os exames. Fez os exames, não tinha mais nada. Você veja o que é isso, o desprendimento daquela mulher. Porque se fosse eu dizia logo: não, eu estou doente, né? Porque os filhos não estavam, quem estava doente era eu. Mas ela não. Pensou nos outros. Olha o que Jesus ensinou: faz aos outros. Então ela pensou nos outros e esqueceu dela. Mas a espiritualidade presente disse: não, vamos preservar essa mãe, né? E vocês veem, depois os filhos botaram ela no abrigo. E ela feliz, disse que eles vão visitar ela. Disse: está certo, minha irmã, que é melhor, porque aqui você não precisa trabalhar, tem a comidinha pronta. Não é não. O abrigo é bom demais, menina. Tem comida pronta, roupa lavada. Eu já disse em casa: quando eu ficar muito velhinha, pode botar no abrigo, para mim é de boa. Fico lá conversando com os iguais a mim, porque às vezes é complicado, né? Os filhos têm a vida dele, e é normal isso, é normal. Não, a gente não deve julgar, porque a gente não está no lugar dele, das pessoas. A gente tem mais é que dar força. Então, isso, aquela mulher, ela tinha paz, ela tinha caridade no coração, por isso que a espiritualidade auxiliou. E ela estava vivendo a vidinha dela feliz. É dessa forma que essa doutrina maravilhosa, abençoada, que Jesus permitiu que entrasse em nossas vidas, ela faz por nós, meus irmãos. Basta que a gente queira. Ela nos torna as pessoas melhores do que ontem, mais resignadas,
mais felizes, porque quando você vê, né, como Santo Agostinho diz, quando você vê a dor do outro, que você olha para baixo, aí você diz, ah, meu Deus, muito obrigada, a minha dor é bem menor. A nossa problemática é que a gente só quer ver quem está bem. Se você vê a dor do outro, você vai agradecer a Deus de joelho pela dor que você tem. Seja ela física, material, seja ela o que for, né? Aí, às vezes, a gente reclama muito. Mas hoje em dia os médicos desenvolveram remédios, né? Para que a gente possa não sentir dor. Mas eu não gosto de sentir dor, não. Sentir dor, toma um remedinho. Para que sentir dor se a ciência está aí fazendo remédio para a gente não sentir? Já basta as dores morais que a gente tem que sofrer. Então, essa paz, Joana de Anjos tem uma mensagem. Falta 10, né, meu irmão? 5. Eita. Ai, o reino de Deus é obra divina do homem nos corações dos homens. Olha, já passou o tempo e a gente nem. Tá vendo como é difícil o tempo? É porque o tempo de hoje em dia não é mais uma hora de quando eu tinha 30 anos, não. É porque eu sou de Xuxa para cá, tá? Bem, o que nós todos estamos aqui na Terra fazendo é trabalhar para a nossa evolução. Então, o progresso é o nosso estágio final. Todos nós que estamos aqui não está só para trabalhar, para ganhar dinheiro, não. Nós também estamos a trabalhar o nosso espírito, nós como espírito. E a felicidade é o ponto final, porque eu, por exemplo, quero ir para Júpiter, né? Porque segundo os espíritos falaram para Kardec, lá é os mundos felizes. Então eu quero ir para lá. Mas Joana tem uma mensagem muito bonita que eu vou ler só um pouquinho, porque não vai dar tempo, que ela diz assim: ora, porfia, estuda e ama. Ora, trabalha, estuda e ama. Essa mensagem, quem fala muito nela também é Abigail, no livro Paulo Estevam. Ela vai dizer que a oração, minha gente, vai nos elevar além das sombras. Então, nós temos que colocar em prática a oração. Não precisa ser uma oração grande, né? Mas uma oração, agradece a Deus pelo dia. Quando acorda, pede a Deus força para aquele dia, porque cada dia é uma vivência, não é a cópia do que passou, né? Então a oração é importante para a nossa evolução. O trabalho, ele retempera nossas forças. Eu, esse mês que passou, fiquei doente, né? Tanto é que eu não pude vir para a palestra, então fiquei sem fazer nada. É horrível, né? Eu sou acostumada a fazer minhas coisas dentro de casa. Então, porque o trabalho, ele dá força, dá energia que a gente precisa, seja ele qual trabalho seja. O estudo vai dilatar justamente a nossa faculdade de discernir. Então, lê o Evangelho, né? Lê as bem-aventuranças, vê o que Jesus quis dizer para nós, que chamar a nossa atenção, porque as bem-aventuranças é a nossa evolução. E o amor, esse é o final, te concederá as láureas da paz. Você vê que Jesus era paz, né? Chegava qualquer pessoa, ele tá. Por quê? Porque ele amava, ama. Porque o amor é uma palavra agora tão vulgar que as pessoas não entendem o sentido da palavra amor, que é quando a gente ama a pessoa, independente de que ela esteja dentro da família ou não. Mas você tem que amar, porque Jesus disse: oferecendo-te os tesouros inalienáveis da felicidade sem jaça. Então, o amor vai dar felicidade, vai dar paz, né? E como diz Camilo, se eu não consigo amar a minha família, que é composta de 6 a 10 pessoas, como eu vou amar a humanidade como pediu Jesus? É isso. Porque Jesus disse: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não disse qual era o próximo. O próximo é qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho. O próximo é o nosso familiar, que são aqueles que o Papai do Céu colocou para que haja a paz, as pazes, para que a gente aprenda a amar. Ah, mas sendo filho, marido, tio, irmão, mãe, pai, às vezes eram nossos inimigos. E que Papai do Céu dá a oportunidade para que nós possamos vir novamente
para que ali a gente possa desenvolver esse sentimento de amor sem cobrança, de amar as criaturas sem pedir que ela nos ame. Porque que mérito tereis, disse Jesus, se tu amar aquele que vos ama. Não faz mais do que obrigação. Então, que nós possamos estudar o Evangelho do Cristo, a doutrina espírita, para que a cada dia nós possamos iluminar a nossa mente, o nosso espírito e também aqueles que convivem conosco. Convido a todos para fazer Evangelho no lar, que é luz, como diz Joana de Ângeles, em nosso lar. Paz e alegria, que Deus nos abençoe. Encarnado eu estiver, em outra oportunidade eu volto. Obrigado, Cristina. Aquela bela mensagem. Eu me detive no título, A Conquista. Então, a paz tem que ser conquistada. Ela não vai chegar se nós não formos buscar. E tudo que é conquistado exige uma coisa chamada esforço, perseverança, paciência. Um dos defeitos nossos é que somos imediatistas. Nós ainda estamos querendo definir o que é felicidade e Jesus prometeu a paz, que é algo muito mais profundo. Então, um tema de muita reflexão para que nós busquemos essa paz, porque ela não chega se não formos buscar. Então, pedimos agora a nossa irmã Carminha para fazer a prece de agradecimento. Deus nosso Pai, Jesus o nosso irmão maior, Maria nossa Mãe Santíssima, espiritualidade dessa casa de oração e trabalho, é com imensa gratidão por tudo que nós colhemos nessa noite, que possamos todos nós a cada dia buscar essa paz dentro de nós e transmitir a qualquer um. Buscar o perdão que vai nos trazer a paz sempre. E buscar, Jesus, os teus caminhos, porque uma vez que viestes aqui está conosco. Ensinaste o amor a Deus, amor ao próximo, como a nós mesmos. Que possamos nos esforçar para conseguir essa paz, que possamos enfrentar as dificuldades da vida com esta paz e paciência no coração, porque se aqui estamos vivendo é pela misericórdia do Pai, com este amor imenso, que possamos sempre ter em mente que nunca estamos sozinhos, que o Pai está sempre amparando o Filho, iluminando sempre, né, para que possamos realmente crescer, evoluir. E nesse clima de gratidão por tudo, Senhor, derrama tuas luzes sobre todos nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, para que possam retornar aos lares nessa leveza, nessa harmonia, em alegria e em prece. Devolvo a palavra agora ao nosso irmão, que está à frente da tarefa, para que dê a mesma por finalizada em teu nome, Senhor. Que assim seja. Então, meus irmãos, por favor, permaneçam harmonizados em prece para o passo em seguida. Paz e luz para todos.